E agora, a gente chama então mais um painel, lembrando que ao final do evento, quando vocês saírem, terá uma lembrancinha muito interessante para vocês, uma delas é da UPL, eu tenho certeza que todos vão gostar dessa lembrancinha e está relacionada aí à Copa do Mundo. Outro recado importante, o crachá que vocês receberam na entrada, não coloque fora esse papel, porque ele é um papel semente e pode ser plantado, são mudas de rúcula, então guardem com muito carinho e plantem depois. É a nossa lembrança aqui do Planeta Campo para todos vocês. Vamos então ao quarto painel de hoje, que vai falar sobre o balanço de carbono. A exemplo dos painéis anteriores, a gente vai ter 50 minutos de apresentação dos nossos convidados e, se sobrar tempo, uns minutinhos para responder perguntas ao final do painel. Quem está em casa pode mandar pergunta também, e quem está aqui da mesma forma, pelo WhatsApp, é o 011 94379 7041. Para essa discussão, eu peço para que subam ao palco Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, Juliana Correia Alonso, gerente de sustentabilidade da Agro Santa Bárbara, Alexandre Berti, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, e Maurício Bauer, diretor de sustentabilidade da JBS, para mediar essas discussões. O aumento da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera tem contribuído para agravar o aquecimento global, está gerando mudanças no clima do planeta. No entanto, quando o assunto são as produções tropicais de alimentos, além das emissões, outro fator importante é o potencial de sequestro de carbono. Então, estamos prontos aqui para mais um painel. E temos um vídeo. Vamos exibir um vídeo, então, antes de dar início. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, está diretamente associada ao aumento do uso de combustíveis fósseis como o carvão, o gás natural e os derivados de petróleo. A queima desses combustíveis significa a maior parte das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, mas também entram nessa conta as emissões vindas de atividades que promovem a chamada mudança no uso da terra, e é aí que entram os impactos da agropecuária. No entanto, a atividade não apenas emite, mas também sequestra carbono da atmosfera, principalmente por meio do solo. De acordo com o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o solo armazena aproximadamente 4 vezes mais carbono que a biomassa vegetal e 3 vezes mais que a atmosfera, tendo assim grande importância no ciclo biogeoquímico de carbono. A agropecuária brasileira utiliza diversos tipos de manejos, como a integração lavoura-pecuária-floresta e o plantio direto, para melhorar a capacidade produtiva e a saúde do solo. E falando especificamente da pecuária, a mitigação das emissões de metano causadas pelos bovinos vem principalmente do encurtamento do ciclo produtivo, com abate de animais jovens, intensificação a pasto com bom manejo das pastagens e ainda uso de aditivos alimentares na dieta do gado. Ou seja, a agricultura e a pecuária regenerativas podem levar o agro brasileiro de vilão das emissões a campeão do sequestro de carbono. Daniel Vargas, a palavra é sua. Eu vou me retirar do palco. Um bom painel para vocês. Eu volto em seguida. Com você. Muito obrigado ao Canal Rural pelo convite honroso. E gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar desse encontro. Cumprimento os meus colegas, cumprimento a Teca, o Jaci e outras lideranças que estão no setor. Já que eu sou o primeiro, e eu pensei que eu fosse ser o último a falar, eu vou abrir um pouco a discussão e colocar, me perdoe a expressão, o elefante no meio da sala. Eu creio que hoje, nós vivemos uma transição que tem como característica básica o compromisso mundial de promover a natureza como sócia da produção. Na base desse compromisso está a ideia de que o verde tem que valer mais que o não sustentável. O mundo concorda que, para isso, nós precisamos precificar as emissões, e cada vez mais se discutem os sequestros, trazendo isso para dentro dos modelos de negócios e dos planos dos países, criando, assim, uma rota em que as atividades econômicas que sejam mais produtivas sejam também mais sustentáveis. O grande desafio é que,
Para isso, nós temos que ter clareza do que é verde. Na discussão climática internacional, verde não é uma cor, é um critério econômico referenciado cientificamente. E grande parte, não tudo, mas grande parte dos padrões de referência segundo os quais a gente define que atividades produtivas são verdes, foram feitas para realidades climáticas, físicas e de países relativamente diferentes dos nossos. Isso acaba criando um conjunto de tensões que ofuscam os nossos méritos e criam dificuldades para a nossa interação com o mundo. Rapidamente, gostaria de destacar um conjunto dessas tensões, que podem depois ser corrigidas ou complementadas pelos meus colegas, num espírito de discussão e de debate. Nós tivemos, há algum tempo, uma empresa que nos procurou na Fundação Getúlio Vargas, interessada em vender, interessada em comprar etanol, considerando a necessidade de modificar a fonte de combustível do querosene da aviação. Dialoga com o Brasil, com os Estados Unidos e com a Europa, no meio do processo exclui o Brasil. Perguntamos por quê. A resposta foi que, de acordo com um parâmetro internacional utilizado para mensurar o carbono das emissões provenientes da plantação de cana, o plantio de cana em São Paulo era responsável pelo desmatamento da Amazônia a 1.800 quilômetros, e esse preço encarecia a nossa produção, que tornava a opção de comprar do Brasil indesejável ou mais cara do que a europeia ou americana. A Embrapa fez um imenso esforço ao longo dos últimos anos e deu uma resposta inteligente para mostrar que, na verdade, não é possível atribuir uma relação de causa e consequência presumida entre o que acontece a uma distância tão longa. Seria equivalente a dizer que eu vou plantar um pé de couve na Sicília, na Itália, e isso provoca o corte de uma árvore em Londres, na Inglaterra. O problema desse exemplo é que ele não é uma exceção. Ele é um parâmetro cada vez mais comum e, o que é pior, silencioso, utilizado dia após dia por inúmeras das negociações que acontecem todos os dias no comércio internacional, sem que nós nos demos conta. Organizado em torno de parâmetros de mensuração feitos com base em outra realidade, que nos pune sem nos dizer. O segundo exemplo vem da pecuária. Nós sabemos que o mundo está preocupado com as emissões da pecuária, em particular por causa do metano. E sabemos que houve avanços na tecnologia, nos insumos aditivos, que reduzem as emissões, segundo um dado que eu tenho, até 60%, e que, portanto, oferecem uma rota para reduzir a pegada de carbono do setor. A Europa saiu na frente, com pesquisas talvez há mais tempo que outras partes do mundo, e criou incentivos para os produtores assimilarem essa tecnologia. Esses incentivos são regidos por um parâmetro, uma metodologia que serve de referência para a distribuição de recursos no país e que está registrado na base da Verra, a grande certificadora internacional. Se o que é verde é aquilo que a Verra e a Europa sugerem, significa que o produtor europeu que utiliza esses aditivos é verde e merece, portanto, um prêmio pelo seu produto, via crédito de carbono ou pelo preço no mercado. Por outro lado, não são 10 minutos? Maravilha. Por outro lado, o produtor brasileiro, que tem a sua produção em uma placa de fotossíntese com a grande atividade de sequestro, como o próprio vídeo mencionou, e tenho certeza que o Alexandre vai qualificar, um potencial de acelerar o tempo de abate humano, com redução de emissões até 80%, a depender das práticas incorporadas, não gera crédito de carbono. Esse problema se magnifica com o debate do metano, o grande inimigo do planeta e um atalho para resolvermos o problema climático. O metano ele é hoje medido por um conjunto de métricas que, até onde eu entendo, estão em disputas, em discussão. O IPCC, no AR6, divulgado em maio, na página 137, eu digo isso para não me questionarem nesse aspecto, sugere que as métricas hoje existentes subestimam as emissões em alguns setores, em particular naquelas referentes ao biometano. O que acontece é que esses padrões de cálculo foram feitos com base no petróleo. No petróleo, quando se tira o petróleo, o metano vaza, daí a 10 anos se degrada, se converte em CO2 e fica na atmosfera por 100 ou 1000 anos, provocando aquecimento global. No caso da pecuária, a realidade é diferente, porque o boi não é uma fábrica propriamente dita de CO2. Ele recicla. Uma parte desse CO2 que estava na atmosfera é capturado pela fotossíntese, ingerido pelo boi, que vai digerir e eliminar o metano, que daí a 10 anos
se degrada no CO2 que antes lá estava. E, portanto, se nós formos mensurar a pegada do metano no setor pecuário, nós não podemos tratá-lo com o mesmo referencial que é utilizado para medir as emissões do metano no setor do petróleo. No entanto, no mundo e no Brasil, com frequência, se divulgam análises estatísticas que tendem a ignorar essa capacidade do setor, por definição, de sequestrar uma parte do CO2 que ele emite. Esse problema se ramifica para outras áreas. Acontece no setor dos transportes. O Dr. Jacir, presidente do CONSAG, mencionou. O carro flex brasileiro emite hoje 50%, segundo um estudo, daquilo que o carro elétrico europeu, que não tem escapamento, emite. O carro não emite, mas, olhando o ciclo de produção e emissão, nós percebemos que a bateria do carro elétrico europeu é, hoje, alimentada por energia vinda das termoelétricas movidas a carvão. Mas, hoje, as automobilísticas no mundo inteiro buscam inovar na sua produção, reorientando o mercado para o padrão elétrico. Fazer isso é ignorar os méritos ambientais do nosso etanol e da nossa infraestrutura de transporte relativamente sustentável. E aqui eu termino. O problema que acontece com o agro, com a pecuária, com o metano, com o transporte, agora cada vez mais vai acontecer na equação dos países. A cada 2 anos, os países devem submeter ao registro na ONU a sua contabilidade de emissões. Existem parâmetros que orientam esse cálculo. E, hoje, o parâmetro mais decisivo funciona do seguinte modo. Se você é um país que exporta petróleo, porque retirou do chão e mandou para outro país, a contabilidade do petróleo deve ser feita pelo país que comprou esse petróleo. O critério é o critério do destino. Se você é um país que produz e exporta alimentos e alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, o critério fundamental utilizado para calcular as emissões é o país da origem da produção. Não quer dizer que nós não tenhamos emissões no agro ou na pecuária brasileira, mas significa que hoje existem 2 pesos e 2 medidas que tratam de maneira pouco convencional as emissões que vêm do petróleo e as emissões que vêm da produção de alimentos. Não importa o quanto petróleo a Noruega tirar do chão, desde que ela manda para outro país. Mas, se nós hoje combatemos a segurança alimentar e acreditamos que a produção de alimento é importante para o mundo, significa que nós estamos atribuindo a ela uma culpa pelos problemas do planeta. Caminho para o fim. O que esse conjunto de exemplos revela, a meu ver, é um problema maior que deve estar no centro das nossas preocupações do futuro. Nós sabemos que, hoje, a transição climática ela é feita, em boa medida, com base em uma infraestrutura informacional, que é organizada em torno de uma ciência cada vez mais avançada e competitiva, mas, em grande medida, feita, ao longo dos últimos 20 anos, por quem era responsável no passado, sobretudo, por cumprir essa tarefa, que eram os países ricos. Desde 2015, o mundo inteiro entrou no jogo global, e agora nós temos a tarefa de correr atrás do prejuízo, se me permite usar a palavra, e avançar de forma decidida e determinada na tropicalização desses parâmetros de referência e mensuração para cada produto em cada hectare desse país, criando entre nós uma base nacional, pública, transparente, organizada e orientada, certificada por um conselho internacional, com métricas, metodologias e dados que estejam à disposição para orientar as políticas e as ações do Brasil e do mundo. Fazer isso não é negar o desafio climático, é convertê-lo em uma oportunidade para reconhecer nossos ativos, os nossos esforços, para orientar as nossas políticas, fazendo com que o verdadeiro esforço, o ativo verde, os méritos ambientais brasileiros não sejam tratados como algo menor, mas como uma moeda relevante para ajudarmos a combater o problema do mundo. Nada disso será feito do dia para a noite, mas nós temos a tarefa e o desafio de mobilizar a inteligência nacional de ponta, como inúmeros desses trabalhos de referência que nós temos no Brasil, liderados pela Embrapa, a começar pelo Alexandre, e colocar esse manancial de conhecimento cada vez mais importante a serviço do Brasil profundo, dos produtores que estão na ponta e que têm um papel decisivo em entrar em campo conosco. Do contrário, sabe qual é o problema? O problema é que nós tratamos todos de forma indistinta e acabamos, com isso, criando um sentimento de injustiça que vai nos fazer perder o apoio tão necessário do produtor para contribuir conosco nesse esforço que é do setor, é do Brasil e é do mundo, para criar uma transição verde acelerada e que nós sejamos paradigma e referência para o mundo. Muito obrigado. Continuamos a conversa.
Muito obrigada, Daniel, pela sua explanação. Aproveitar para fazer uma correção aqui. Eu passei para você, né? Passei a bola equivocadamente. Desculpa, a palavra era do Maurício Bauer, diretor de sustentabilidade da JBS, que ia mediar essa discussão. Então, Daniel, obrigada pela sua excelente explanação inicial, mas agora a gente dá a continuidade natural a esse painel e depois o Daniel pode complementar também as informações que ele acabou de trazer. Bom painel e desculpa o equívoco. Bom, então vamos continuar no equívoco, eu vou falar na frente do Maurício aqui. Vai lá. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. É um grande prazer, agradeço muito o convite, em nome da Embrapa, o convite do Canal Rural de participar desse fórum. Prazer ver muitos colegas e amigos aí na plateia. Vocês me conhecem, eu sou Alexandre Bernet, sou pesquisador na área de metano há 20 anos. Mas o que eu digo é, como aquela frase, eu não sei o autor, mas em Deus eu acredito, os outros me tragam dados. E é o que eu trouxe para vocês aqui. Pode colocar a minha apresentação, por favor? Eu não tenho a pretensão de, em 10 minutos, completar todo o conteúdo sobre emissões, balanço de carbono, essa provocação que o Daniel fez. Mas, nesses 10 minutos, eu quero enriquecer o argumento de vocês quando vocês forem questionados. Mas vem cá, a pecuária emite, não emite, sequestra, não sequestra, é 0 a 0, é carbono neutro ou não é? Então, deixa eu ficar no canto aqui. Não sei se eu tenho um pointer aqui. Não? Só passa. Ok. Então, esse foi o tema proposto para eu falar. Será que tem que ligar? Não está passando. Para lá. Aqui, pronto. Bom, já foi comentado, o Daniel comentou do AR6, o relatório do IPCC de maio, é esse aqui. E ali está dizendo, é um número meio estranho ali, em laranjinha, amarelo, mas 18% é a contribuição do metano nas emissões globais. Tá? Então, esse é o relatório de 2022, de maio. O Brasil não é muito diferente. Eu poderia detalhar mais isso, mas eu vou mostrar só... Para onde que eu tenho que mostrar? Lá. Pode passar o próximo, por favor? Isso, obrigado. Volta 1. Volta 1. Volta. Isso, esse aí. Só para destacar ali no canto esquerdo, aquele círculo vermelho, 19,3% é a contribuição do Brasil. Lembrando que esse é o ano de 2016. É um pouco desatualizado, mas, infelizmente, a última informação oficial que a gente tem, que foi repassada para o NFCCC. Então, 18% o número global, 19,3% o número brasileiro, não é tão diferente. O nosso número é maior porque a nossa pecuária é pujante. Temos um rebanho grande, uma pecuária muito bem estabelecida e forte no país. Próximo. Um pouco do que o Daniel comentou sobre as métricas. Emitir é um lado da moeda. Produzir é o outro lado da moeda. Eu gosto do exemplo da vaca vazia. A vaca vazia não produz nada e emite o ano inteiro. É péssimo, péssimo exemplo, péssima emissão. Agora, uma vaca que derruba um bezerro por ano está excelente, está cumprindo o papel dela, está sendo eficiente. Então, a intensificação dos sistemas de produção, ela pode, sim, reduzir a intensidade de emissão, que é quilos de CO2 equivalente por quilo de produto, carne, leite, bezerro, lã, o que seja. E o segredo para isso é adotar tecnologias. Quais tecnologias? As que forem melhor para o seu sistema de produção. Não tem uma receita única. Próximo. E nós temos esses estudos, não é só da Embrapa, A Embrapa é uma grande empresa de pesquisa do Brasil, mas a gente tem muita colaboração de instituições estaduais de pesquisa, universidades, instituições privadas, empresas que nos apoiam. Tudo que a gente faz de pesquisa em balanço de carbono, a gente publica nas melhores revistas internacionais, porque esses artigos compõem o IPCC Database, que é uma base de dados onde o IPCC vai buscar as informações para tirar essa distorção que o Daniel falou. Por que o nosso álcool é pior do que o álcool americano e a soja, Por que a nossa soja é pior que a soja americana? Não faz o menor sentido. A gente que conhece o sistema de produção. Então, já passou para o próximo. A gente tem, falando especificamente de metano, de emissões de pecuária, a gente tem 3 conjuntos de tecnologias que atuam diretamente ou na redução da emissão, ou na diluição da emissão, ou na compensação. São esses 3 pilares, respectivamente. Como que a gente diminui a emissão? Manipulando diretamente a fermentação. Então, temos aqui colegas de empresas que desenvolvem produtos, aditivos, temos alguns aditivos já no mercado, outros muito promissores,
com essa redução de 10, 20, 50, 60% de emissão por manipular o rumen. Usar ração, usar pastagem bem manejada, pastagem melhorada, né? A gente tem um esforço de 40 anos de melhoramento genético de pastagens no Brasil, isso se reflete na qualidade, uma pastagem de melhor qualidade, melhor digestibilidade, emite menos. Segundo pilar, aumento da eficiência de produção, que o Daniel comentou, encurtar o ciclo de produção. Há 10 anos atrás, quanto era o ciclo de produção no Brasil? 4 anos, para arredondar? Hoje são 3? 2, né? Dependendo do que você intensificar. Então, veja, é 1 ano a menos de emissão. Isso é muito fácil de entender que a emissão foi menor, desde que o rebanho permaneça estável. Aí tem essa pegadinha, né? Então, se o rebanho está estável, a gente é mais eficiente em extrair produto daquele rebanho. Os Estados Unidos tem um rebanho muito menor que a gente, produz mais carne que a gente. Então, é essa eficiência que a gente tem que buscar. E aí você tem um rol de tecnologias muito grande, começando pelo melhoramento genético, tanto animal quanto vegetal, nutrição, tecnologias de nutrição, de reprodução, sanidade, bem-estar, até gestão. A gestão da pecuária hoje é muito mais profissional do que era 10, 20 anos atrás. E isso faz uma diferença enorme para a eficiência. E o terceiro pilar, o pilar da remoção. A gente tem um monte de estudo dizendo que pastagens bem manejadas, sistemas de integração lavoura-pecuária, plantio direto, incorpora carbono no solo. E de onde está saindo esse carbono? Não é do céu, né? Na verdade, é sim, caiu do céu, porque foi capturado pela fotossíntese da atmosfera e incorporado em raízes. E os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que têm um potencial muito grande de tirar carbono, especialmente nos troncos das árvores produzidas nesses sistemas integrados. Agora sim, o próximo. De todo esse arcabouço de artigos que a gente tem, eu selecionei um do ano passado, que é muito interessante porque traz um estudo, uma meta-análise de toda a América Latina. Então, tem um monte de dado do Brasil aqui. Acho que 60% dos dados dessa pesquisa vieram do Brasil, dos nossos grupos brasileiros. Uma meta-análise de América Latina e Caribe, trazendo sugestões práticas de manejo de ação de tecnologia para reduzir o metano. É um artigo Open Access, está disponível para vocês, depois a gente manda a apresentação também, fica disponível para vocês circularem. E o que diz esse artigo resumidamente? São essas tecnologias aí, olha só. Se eu adotar genética, um animal geneticamente melhorado, eu tenho o potencial de reduzir 38% das emissões. Primeira coisa óbvia é o seguinte, o animal melhorado ele cresce melhor, certo? Agora, quem em sã consciência compra um animal melhorado, usa uma genética melhorada e põe num pasto ruim, deixa de dar vacina, deixa de aplicar vermífugo, deixa de dar suplemento, deixa de fazer tecnologia de reprodução. Então, junto com o melhoramento genético, atrai consigo uma série de tecnologias junto com esse melhoramento. Eu disse isso numa outra palestra, alguém me falou, tem muita gente comprando Ferrari para andar na terra aí. O cara está errado, é ineficiente, não é esse o caminho que a gente está dizendo. Se você vai comprar uma Ferrari, vai comprar uma genética boa, traga todo o conjunto de tecnologias que você vai ser eficiente e vai diluir suas emissões. E aí segue, pessoal. A última ali eu acho interessante, aumentar a alimentação. Parece óbvio, né? Mas quem nunca ouviu o boi sanfona, acho que o boi sanfona está caindo em desuso. Mas ficar engordando nas águas e emagrecendo na seca, tecnicamente, né, do ponto de vista de eficiência, é péssimo. Então, a gente tem muita tecnologia disponível para avançar e não deixar que isso aconteça. Tá? Então, um artigo muito interessante de 2021, do Guilherme Conjo. Algumas informações, pode passar mais um, das pesquisas nossas lá da Embrapa Pecuária Sudeste. Esse cachepô aqui, pessoal, que parece... São uma raiz de eucalipto desenterrada, virada do avesso e lavada, para a gente quantificar quanto tem de carbono nessa raiz. Nós temos um grupo de pesquisa muito competente, muito dedicado na Embrapa Pecuária Sudeste que fez isso. Então, a gente quantifica as coisas. A gente mede o carbono no solo, a gente desenterra as raízes, lava, peneira, mede. E o resultado aproximado está ali. Em 8 anos de experimento com sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, tem o componente florestal, a gente remove 20 toneladas de CO2 equivalente por hectare ano. Isso é bastante. Tá? Próximo. Meu tempo está acabando. É só para dar um gostinho, né? Esse é um experimento lá do Alberto, também da Embrapa Pecuária Sudeste, dizendo que sistemas com integração, com bom manejo de pasto, com plantio direto, podem vir a ter mais carbono no solo do que a floresta tropical. Está escrito floresta ali, mas é forest, tá errado. Então, a floresta tem um padrão. Se eu usar pastejo intensivo, que é a letra A, aumenta o carbono no solo.
Desculpa, o ATA ali está o intensivo aqui, e o LFS, que é Livestock Forest, o Silvio Pastoril. Também tem muito carbono no solo. Próximo. E de onde vem esse carbono? Será que é só da braquiária, só da pastagem? A gente está encontrando carbono em profundidade do eucalipto. Então, se você olhar aquela linha laranja no começo, até a profundidade de 40 centímetros ela predomina, que é da pastagem. Dali para baixo, de 40 a 1 metro, olha as duas linhas azuis ali, que são as duas últimas, Silvio Pastoril e Integração Lavoura Pecuária Floresta. Quer dizer, ali no fundo tem muita raiz de árvore que a gente ainda está quantificando, mas o volume é significativo. Já vou encerrar. Mais uma. Próxima. E aí o balanço de carbono. Quer dizer, a gente tem... Aqui não tem árvore nesse experimento, tá? Também está publicado numa revista muito boa, da Patrícia Anchão Oliveira, 2020. Os sistemas intensivos podem produzir de 100% a 700% a mais do que um pasto degradado, que é muito ruim. Aqui o nosso não era bem degradado, é um extensivo contínuo de baixa lotação, que seria o DP ali à direita. Ele pode produzir de 100% a 700% a mais. Porém, ele tem, de acordo com o relatório de referência 4 do IPCC, ele pode reduzir, em média, 22% da emissão por quilo de carcaça, da intensidade de emissão. E se você incorporar, ali eu estou falando só de emissão, tá? Naquele menos 22%. Se a gente incorporar o carbono sequestrado nessa pastagem, ele fica neutro. Aquelas duas linhas RHS e RMS, que tem um saldo positivo ali de 1, aí tem um pointerzinho em algum lugar ali. Aquilo é neutro, está neutralizado. Então, tudo que emitiu foi removido pelo solo da pastagem. Tá? A gente tem um outro trabalho muito interessante de leite também, foi publicado esse ano, e o balanço de carbono no leite é mais desafiador, porque as vacas emitem mais, elas comem mais, produzem mais leite, a emissão é maior, então você precisa de uma compensação maior. Sem árvores, a gente não consegue neutralizar isso no leite. A gente tem um projeto rodando com a Nestlé que está justamente buscando as melhores estratégias para a gente levar esse conhecimento aos produtores e causar essa transformação no campo, porque artigo não cumpre pacto do metano, artigo não honra a NDC. A gente precisa dessa transformação acontecendo no campo e a gente consegue isso com os parceiros que estão aqui e os outros que estão lá no nosso portfólio de parcerias. Próximo. Então, comentários finais, né? Que a neutralidade de carbono é um desafio global. Ela exige um esforço proporcional global também. É fundamental potencializar a adoção desses sistemas de produção de baixo carbono. Pesquisa, empresa e produtores devem trabalhar juntos. Como eu falei, o artigo não honra NDC. A gente precisa dessa transformação acontecendo no campo. E a gente acha que políticas públicas como o ABC+, financiamentos verdes, investimentos de governança social e ambiental, pagamentos por serviços ambientais, podem ajudar a ampliar muito essa adoção dessas tecnologias. Então, o último para agradecer e comemorar, mais um, por favor, os 50 anos da Embrapa. A Embrapa está fazendo 50 anos no ano que vem, então nós estamos já comemorando o longo ano daqui até abril do ano que vem, pelo 50º da Embrapa. Muito obrigado pela parceria de vocês também com a Embrapa. Funcionando. Talvez com você tenha mais sorte. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana. Quero agradecer aqui o convite do Canal Rural e do GTPS de ter a honra de participar desse painel com os ilustres aqui. Sou a novata do painel e vou trazer uma singela apresentação do que a gente faz na empresa, na AgroSB, que tem a conexão com tudo que a gente está falando aqui hoje como uma prática sustentável para a gente intensificar a produção de alimentos. Obrigada. Obrigada. Meu nome é Juliana Pérez Alonso Correia, eu sou gerente de sustentabilidade jurídico da AgroSB Agropecuária. É uma empresa que fica no sudeste do Pará, então toda a nossa realidade, né, é pautada no Pará, que é uma realidade diferente do resto do Brasil, né? Temos muitos Brasis dentro do Brasil. Vamos ver se eu vou conseguir. Não, passa para mim, por favor. Somos uma empresa com desenvolvimento de terras, né? Esse é o nosso principal foco hoje. Então, a gente pega empresa em áreas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa melhorar a documentação, melhorar a operação, e a gente transforma elas em áreas de excelência operacional.
Hoje a gente trabalha também muito com o PRA, né, um programa no estado do Pará específico voltado para a regularização ambiental. Tem toda a parte de regularização fundiária que você tem que ter quando você está falando de terras, né, e é um processo difícil no Brasil, né, muito burocrático, você ter toda a documentação regularizada. Na pecuária, hoje, o nosso principal foco é a cria, e com grãos a gente trabalha com soja e com milho. A gente tem um lema na empresa, né, de desmatamento zero. Então, hoje, a gente já tem 450 mil hectares, aproximadamente. Desses, a gente tem 250 mil hectares de reserva legal de vegetação nativa preservada dentro dos nossos ativos, cerca de 1.000 cabeças, né, um rebanho de 1.000 cabeças, mais ou menos 900 funcionários. A nossa conta, a gente tem 2,5 hectares, mais ou menos, por animal. Então, a gente pode falar que a gente tem um boi sustentável dentro da fazenda, né? E como a gente preza o desmatamento zero, mesmo já permitido pela lei, né, a gente investe em intensificação da produção. E, nessa intensificação, a gente trabalha muito com a conversão de áreas de pasto degradado para a agricultura, e, nessas áreas, a gente faz o ILP. Pode passar, por favor? Tem vários sistemas, né, de ILP, como vocês sabem. A gente tem sistemas com mais de 2 safras, com 3, até com 4. Na companhia, a gente hoje trabalha tanto com a soja, com a braquiária, junto com depois da soja, como a gente também trabalha com a soja, com milho, para depois colocar o gado. A gente acaba fazendo um mix entre esses 2 sistemas para a gente conseguir ter a melhor operação deles. Pode passar? No Pará, a gente tem uma situação que é muito característica, que é a regularidade da seca. Então, quando você fala ali de maio a agosto, você tem uma seca muito acentuada. Então, é importante, o produtor ele precisa se preocupar de ter forragem disponível nesse período. Então, o produtor que não faz ILP no Pará, ele precisa trabalhar com uma taxa de lotação muito menor o ano inteiro. Senão, na época da seca, ele vai acontecer o boi sanfona, se ele não tiver a ILP no sistema dele. No sistema de 2 safras, né, mais ou menos em março, você já consegue entrar com o plantio da braquiária. Passa mais um, por favor. Em maio a agosto, você está entrando com gado. E a ILP, apesar de ser muito rentável e muito produtiva, ela não é um sistema simples. Ela demanda muitas características técnicas, né, o momento exato que o gado vai entrar, se o capim já está estabelecido, se ele já está na altura correta ali em maio. Maio você já está numa seca acentuada ali bem no início. Então, quando você olha para esse conjunto todo, você tem que pensar no manejo da área inteira de ILP, para que depois você não tenha um prejuízo na sua safra seguinte, se esse manejo não for uniformizado em toda a área. E, nesse sistema com 2 safras, a gente chega a ter mais ou menos uns 90 dias de área de ILP disponível para o gado. E aí a gente observa que, nas áreas de ILP, você passa a ter uma taxa de lotação que chega a 3 UA por hectare, enquanto, na média, você tem 0,9. Pode passar, por favor? E essa taxa de lotação permite com que você acomode todo o seu rebanho, podendo trabalhar o ano inteiro com a taxa de lotação adequada. Já quando a gente trabalha com as 3 safras, a gente faz o milho, e você acaba intercalando um pouco de área, você faz milho, outra não. Normalmente, as áreas de primeiro ano, que você acabou de converter, você não coloca milho. Nas áreas já mais estabelecidas, a gente coloca milho, que nessas áreas de primeiro ano você ainda está fazendo um perfil de solo, né, está formando ele ainda. Então, ali, quando você entra com a braquiária, você já entra com milho, você tem que fazer toda a adequação da quantidade de semente, para que você não tenha uma competição entre as espécies. Você vai fazer a colheita ali em junho, julho. Depois, pode passar, por favor? Depois, no final de julho, você já consegue entrar com gado, e essa é outra sensibilidade da ILP, né? Porque o momento certo de retirar o gado é muito importante, para você ter o tempo para preparar a área, para poder fazer o próximo plantio, que chega a ser 30, 45 dias. E, por outro lado, você não pode deixar o gado comer todo o capim, não tirar a cobertura do solo, que é um grande benefício para a próxima safra, né? E você consegue, mesmo tendo um período menor ali de 60 dias, você consegue manter essa taxa de lotação de 3 UA por hectare, que é uma taxa média.
e que é o ideal com todos os estudos, né, que estão sendo feitos de carbono, a gente sempre observa isso. A taxa de lotação média, ela é a taxa ideal para você reduzir a emissão de carbono, não é nem a baixa nem a muito alta. Pode passar, por favor? Pode passar mais um? Obrigada. Mais um, por favor. Oi, pode passar mais um slide? Obrigada. Então, resumindo aqui, né, os benefícios que a gente tem para a pecuária, a gente vai ter aumento da disponibilidade de forragem na época seca, a melhora no manejo de toda a fazenda, porque também quando você coloca esse gado na área de LP, todo o resto da fazenda fica desafogado. Então, o ganho de GMD, apesar dele ser mais expressivo ali no momento, nos animais que estão em LP, ele é em toda a fazenda, porque você diminui a competição nas outras áreas. Você vai ter uma redução na idade ao abate, esse é o principal ganho quando a gente está falando na redução do metano. Para a agricultura, você tem a reciclagem de nutrientes, você tem aumento da atividade biológica no solo, diminuição de temperatura, de erosão, de competição de erva daninha, aumento da retenção da umidade no solo, e tudo isso aumenta o sequestro de carbono, fixação de carbono no solo também, além do sequestro. E, no final, o que a gente está falando, a gente hoje já faz isso, né, na AgroSB, sem pensar no crédito de carbono. A gente faz isso porque isso é melhor para a produção. Você produz mais reais por hectare por ano, e, com isso, você diminui a pressão por desmatamento, que é um ganho indireto no carbono, que é muito importante quando você pensa no cenário atual que a gente vive no Brasil, diminuir a pressão por novas áreas, você melhorar, intensificar a produção em cada área. Pode passar, por favor? Pode. Mais um? Aqui, trazendo um pouco dos nossos números, né? Quando a gente está falando do aumento de GMD, ele chega a ser mais de 100% em machos jovens. A gente passa de 300 para 650 gramas por cabeça-dia. Quando a gente analisa fêmeas, você também percebe uma melhora no score corporal. O GMD não é tão significativo quanto os machos, mas você melhora a taxa de prenhez, você vai melhorar. No final do dia, você vai ter mais quilos de bezerros desmamados, né, no final, quando o próximo bezerro nascer. A diminuição no tempo de vida é superior a 180 dias. Também ocorre a diminuição, como o Alexandre explicou, né? Você hoje já tem um ciclo de vida de 3 anos, você pode ter novilhas entrando em estação de montas com 2 até com 1 ano, precocinhas, né? Você melhora a taxa de lotação da fazenda durante todo o ano. E, no final, você vai ter sempre um aumento na sua produtividade, com menor emissão de carbono, maior fixação no solo e o sequestro pelas plantas. E o que a gente entende, né, que você intensificar a produção é uma das excelentes formas de você diminuir a pressão por desmatamento. E, por isso, é tão importante a gente também ter políticas públicas que falem sobre isso, né, como tem o Plano ABC, para incentivar, porque é óbvio que isso tem um custo, né? Então, a gente precisa diminuir esse custo para que isso seja mais acessível para todo mundo. Obrigada. Bom, meu papel aqui, na verdade, é facilitar os especialistas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o Canal Rural, agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores. É bom ver tantos rostos conhecidos aqui. Eu acho que, como consideração final, está claro que é um desafio planetário, como foi dito, a gente tem que conter esse aumento da temperatura global. Para isso, a gente precisa mais eficiência, para isso, a gente precisa intensificação da produção. Claramente, a gente sabe como fazer isso. Então, acho que o Brasil está, talvez, um dos países melhor posicionados para fazer isso. A gente ouviu o nosso futuro vice-presidente, a gente ouviu os especialistas aqui. Quem precisa estar na mesa de discussões está na mesa de discussões. Então, agora é uma questão da gente dar escala para isso e ganhar volume, né? Enfim, acho que, como empresa JBS, eu aqui estou representando a JBS, e aí, pessoalmente também, a gente está com uma perspectiva muito positiva. A gente vê com bastante otimismo esse desafio aí que o Brasil tem pela frente, e eu acho que a gente vai galgar passos
importantes nos próximos meses. Obrigado.